Bem, proposta, nós estamos iniciando um estudo da escatologia, claro, hoje vamos nos ater ou delimitar o tema para falar sobre o estado intermediário ou lugar intermediário. São dúvidas pertinentes ao nosso arraial e eu já quero deixar claro, porque é uma mensagem que está sendo gravada, ela vai estar indo para as redes sociais, e eu quero deixar claro para quem assistir esse vídeo que nós não temos a intenção nem o interesse de denegrir a instituição de ninguém, ou qualquer outra instituição ou credo que não seja a nossa. Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é justamente orientar o nosso povo, o Ministério Semear, dentro daquilo que nós entendemos pela palavra e que as Assembleias de Deus entendem através da escatologia. Claro, mais lá na frente vamos estar abrindo outros temas dentro da escatologia, mas a proposta inicial nós estamos falando sobre o estado ou lugar intermediário, ou seja, para onde nós iremos assim que partimos desta vida. Demos o último suspiro, o corpo fica, a alma fica ali no corpo rondando, enquanto nós estamos ali no caixão sendo velado. Qual é o caminho que a nossa alma acessa logo após partirmos desta vida? Irmãos, se nós formos perguntar para uma grande maioria, muita gente vai ter dúvida, muita gente não sabe, não tem certeza. Ela sabe que vai para o céu, né? Porque aqui quando a gente pergunta, quem vai para o céu? Todo mundo levanta a mão, eu vou para o céu, né? Ninguém diz que vai para o inferno, claro que não. Mas precisamos ter bases bíblicas, até porque quem aqui já morreu e foi lá para trazer uma notícia para a gente? Alguém já passou por essa experiência? Não, né? Não, pensei que alguém tinha levantado a mão. Mas ninguém passou por essa experiência, então o que nós temos é a palavra para nos guiar, nos orientar e termos uma ideia dentro da nossa fé, do nosso credo, do que é esta realidade. E estamos hoje vivendo uma realidade nua e crua. Estamos perdendo parentes, amigos, entes queridos, muitas pessoas partindo e ficamos com aquela indagação, né? Porque se a pessoa é muito próxima, o nosso desejo é que essa pessoa esteja onde, irmãos? No céu, né? Mas não estamos aqui, como falei, para julgar ninguém, para condenar ninguém, para absolver ninguém. Não, estamos aqui para ensinar a palavra, o que ela diz sobre este assunto. E eu acho assim, de acordo com o que eu fui fazendo e preparando o estudo, achei de suma importância trazer primeiro um texto que eu pedi já para separar, está lá em Apocalipse 21, não é isso? Capítulo 21, a partir do versículo 1, vamos ler todinho, 21, capítulo todinho de Apocalipse 21, porque assim, nós vivemos por fé naquilo que está escrito, não é isso? Está escrito sobre escatologicamente que nós teremos um novo céu, uma nova terra, uma cidade celeste, enfim. Pouco se fala nas pregações sobre essa questão. Elas são mais restritas aos estudos, à sala de seminário, mas nós temos um seminário aqui, passamos por essa fase aí, e eu achei assim importante nós trazermos esse estudo para nós, porque alguns irmãos já estavam perguntando o que vai acontecer, começou a haver muita morte, né? O que acontece, como vai ser? Então vamos lá, até porque a igreja também é uma igreja que está sempre chegando pessoas, sempre chegando irmãos, e irmãos que não são da Assembleia, que são de outras, foram de outras denominações, e acredito sim que de repente aprenderam de outra forma, mas vamos aqui uniformizar, não só para os presentes, mas através do vídeo, que vai para o aplicativo, vai para as redes sociais, para entendermos essa questão da morte. E eu trago logo esse capítulo 21 para que nós venhamos refletir.
tá? Ele não fala especificamente do que nós vamos tratar, mas faz parte do contexto, porque está falando justamente para onde nós vamos. Então, a proposta de fazer essa leitura do capítulo 21 é para ratificar em nossos corações essa verdade. E aí você vai ver o que você vai sentir quando começar a ler. Eu gostaria, irmãos, de nós todos fazermos uma leitura juntos, tá bom? Já está aí na tela, para mim está muito fácil de ler. Eu gostaria que todos os irmãos lessem, vamos ler pausadamente. Eu sei que vai demorar um pouquinho, não é? Mas acho de suma importância todos nós lermos. Vamos lá. 1, 2, 3 e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que era de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, e o quarto esmeralda.
o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi tempo, porque o seu tempo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos. Amém? Esta é a promessa para a igreja nos dias de hoje. É por isso que nós estamos lutando. Quando nós vamos para a faculdade, nós encontramos vários filósofos. E um deles é Feuerbach. Feuerbach não acredita na imortalidade. Um dos que não acreditavam, né? Na imortalidade. Racionalista e agnóstico. Para ele não existe alma nem espírito. Morreu, acabou. E é o que é passado nas faculdades hoje através da filosofia. Tem outros também, Karl Marx. Você já ouviu falar de Karl Marx? Outro também grande filósofo. E ele entende que a religião, ele fala assim, no estado de ira dele, a religião é o ópio da sociedade. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que as pessoas preferem se esconder na religião do que enfrentar a realidade da sociedade e lutar por uma vida melhor. Porque acreditando dessa forma, eles vão se resguardar e vão lutar por uma vida viloura. Então, na filosofia, temos esses dois grandes nomes da história que fazem apologia, ou seja, que criticam a nossa fé. Mas, como ele, tem vários outros filósofos e vários outros, e também, inclusive, denominações. E não obstante, nós vamos lá para a palavra, tem os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na vida após morte. Então, nós estamos cercados por intelectuais, por pessoas que têm conhecimento da esfera humana e, através desse conhecimento, combatem a realidade que nós traçamos com fé, mas com coerência, porque acreditamos que esta palavra é a palavra de Deus, é absoluta, é a verdade, que transcende gerações, que transcende a humanidade e que não depende da faculdade do intelecto humano para que ela seja realidade, mas da nossa fé, que transpassa barreiras. Então é por esta fé que você está aqui hoje, é por esta fé que você luta cada dia para permanecer firme e fiel. É pela fé que esta palavra é verdade, e é por isso que estamos aqui hoje nesse estudo, para fazer apologia à nossa fé, porque acreditamos que a vida não termina aqui, que por mais que não tenhamos essa experiência vivida ou empírica da pós-morte, mas quando nos deparamos com a Bíblia, que é a verdade absoluta para nós evangélicos, ela fala profundamente ao nosso espírito, porque a palavra também diz que o Espírito testifica ao nosso espírito que ela é a verdade. Isso nos abastece, é isso que nos alimenta, é isso que nos faz, diante das frustrações, dos desencantos, dos problemas
cotidianos, colocar a nossa Bíblia debaixo do braço, vir à casa de Deus, sentar aqui e mesmo estando triste, falar assim: Senhor, eu continuo te amando. Porque Ele viveu, morreu, reviveu e vive dentro de nós. Então é por este céu que nós lutamos, por esta palavra que nós acreditamos que é verdade, e hoje vamos começar a falar dessa questão do pós-morte. Qual é a visão da Assembleia de Deus, qual é a visão que nós temos através do estudo escatológico. Pode colocar a primeira tela, que é o estudo das últimas coisas. Então, primeira pergunta: estado ou lugar intermediário? E aí nós deparamos também com algumas realidades de outras religiões, que é a questão do purgatório. Eu estou dando aqui só uma introdução, nós já vamos entrar na questão em si. Não é? E há também o espiritismo, que fala, eu não vou frisar aqui essas questões porque não nos interessa, o que interessa é passar por essa realidade que é falada, então nós temos que saber como defender aquilo que acreditamos. Então a nossa proposta é essa aqui, ok? Mas não estamos distantes dessas situações, porque elas permeiam aí a faculdade, os amigos, as rodas de conversa, do que eles acreditam, e você tem que saber sim o que você acredita e lutar piamente por essa verdade, não é? E vamos falar aqui sobre a morte, sobre o que a palavra nos seus livros, nos seus capítulos, apóstolo Paulo, através das suas cartas, o que ele fala por essa questão. E também vamos olhar um pouquinho lá para o Antigo Testamento para ver o que ele fala nessa questão. Apesar de nosso estudo ele está focado a partir de Jesus Cristo, não é? Mas precisamos sim dar um foco lá no Antigo Testamento e vamos falar algumas coisas sobre essa questão. Pode colocar a terceira, a segunda nós já falamos, a terceira. Não falei sobre a questão, eu falei aqui, mas eu vou virar para cá, tá bom, irmãos? Porque aqui dá melhor para eu ver. Como eu falei, alguns textos da Bíblia falam que ficamos... Não, isso eu não falei não. Alguns textos da Bíblia falam que ficamos dormindo, mas outros parecem mostrar que ficamos conscientes. Mas afinal, os mortos estão dormindo ou estão conscientes? Veremos que é mais uma questão de interpretar corretamente os textos bíblicos dentro de seus respectivos contextos, do que algo escuro que a Bíblia não nos revela. Então, realmente, irmãos, nos deparamos com alguns textos que falam está no sono, né? Está dormindo. Até quando fala lá de Lázaro, não, Lázaro está dormindo, né? Então vamos nos deparar com alguns textos da palavra que alguns trazem como base esses textos para dizer que a alma está dormindo, aguardando a ressurreição. Mas vamos falar sobre essa questão. Já lemos isso aí? Pode passar. Bem, a Bíblia usa muitas palavras diferentes para descrever a morte. Por exemplo, adormeceu. Vamos fazer aquela interação? Vamos lá? Bem, João 11:11. Já abri para você ler. Atos 13:36. Irmã Valdeia, abre aí para você ver. Daniel 12:2. Neia, abre aí para você ler. É isso mesmo, Daniel. Acho que faltou alguma coisa aí. 1:51-39. São esses os capítulos e versículos que vamos ler. A Bíblia usa muitas palavras e adormeceu. Vamos lá, João 11:11. Quem é que ficou com a primeira? Dá o microfone para ela para ler. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Atos 13:36. Porque, na verdade, então Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, e foi posto junto dos seus, o seu Deus dormindo, foi posto junto dos seus pais, e viu a corrupção. A
a pessoa dormindo tem a mesma postura de uma pessoa morta, fica deitada. Outra palavra, dormir. Daniel 12:2. 12:2? Isso, 12:2. Eu vou continuar a leitura enquanto ela procura. A pessoa morta parece uma pessoa dormindo, mas uma forma de expressão. Ah, tá, mas uma forma de expressão. Sono, Jeremias. Ah, eu pulei lá. Lá está faltando alguma coisa lá, mas deixa lá. Pode ler? Pode. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desespero eterno. Desprezo eterno. Sono, Jeremias 51:39. Eu isso que eu não estava entendendo. Então, quem ficou de ler? E aí, Irene? Ah, sim, isso é isso mesmo, estou pulando para cá. 1 Tessalonicenses 4:13, por isso que eu estava preso lá no online, falei para onde ir. 1 Tessalonicenses 4:13, Irene, e Jeremias 51:39, quem está atrás? Gil. 1 Tessalonicenses 4:13, pode ler. Não quero, porém, irmãos, que sejas ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. A pessoa morta parece uma pessoa dormindo, mas uma forma de expressão. Sono, Jeremias 51:39. Estando eles enganados, preparar-lhes e eis um banquete embriagá-los. E para que se regozijem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor: faloreis descer como cordeiros ao matadouro, como cordeiros e vós, como foi tomada Babilônia. Aqui ele está falando dos ímpios que estavam festejando, mas eles iam ter o sono eterno, ou seja, a morte eterna. Né? Então vemos que algumas dessas passagens falam na questão da morte e a tradução de dormir, de adormecer, é a tradução para a morte. Mas morte, se nós vimos ali no último de Jeremias que foi lido, que ele já está falando da morte eterna, ele já foi um pouco mais extensivo, já não está falando só da morte do corpo físico, mas entendendo que pela prática deles, eles já não tinham mais a questão de morrer somente nessa vida, mas também na outra vida. Aí já foi extensivo um pouco mais, mas se referindo também à morte carnal, à morte física. Não é? São palavras mais amenas e até poéticas, usadas para lidar com mais tranquilidade com esse duro momento para o ser humano. Em nenhuma dessas passagens bíblicas é embasamento que apoie o pensamento de que os mortos estão dormindo. Então, quando ele fala dormindo, ele está falando da morte. Ele fala Lázaro em Tessalonicenses, não sejam ignorantes pelos que dormem, pelos que já morreram. Não é? Ali, aquela questão de Tessalonicenses, eles estavam a qualquer momento esperando Jesus voltar. Né? E Jesus não voltou e eles ficaram, né? Começaram a perder a fé, começaram a confundir, a trazer de novo o resgate da lei, do sacrifício, queriam de novo colocar os sacrifícios. E Paulo vem escrever essa carta: não seja ignorante, acerca dos que dormem. Se Cristo, pode vir a seguir, que ele vai dizer: se Cristo morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Então ele ratifica essa questão, mas tratando uma questão do corpo físico. Dormiu, morte física. Ok? Pode passar. Aí vamos falar sobre a morte. É a separação da alma do corpo, e aqui é onde, como eu falei, foi Barro não acredita. Para ele, morreu, acabou. Né? E é o que é ensinado. E assim, eu dou graças a Deus, irmãos, por antes ter passado pelo Evangelho, conhecer a palavra, ter ela acesa e ratificada em meu coração na pessoa do Espírito Santo, e depois eu passar pela faculdade. Porque está aqui o Alex, que é
se formando em história, né? Já estava terminando história, né? Sabe como a história ela intervém, como ela mexe com a nossa cabeça. E se você realmente não tiver esse princípio, essa base do Evangelho que testifica lá, na intelectualidade tu conversa, né? Eu dou graças a Deus, porque quando eu fui para lá, também tive muitos professores bons, mesmo da história. É o corpo pela qual o homem é introduzido no mundo invisível. Então, nós entendemos que a morte, ela é, nessa primeira morte, a morte do corpo físico. Mas a alma, ela fica consciente. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Não vou antecipar não. Essa experiência descreve como dormir. João, acho que nós lemos, né? Em Deuteronômio 31:16. O desfazer da... Esse aqui eu quero que você leia. 2 Coríntios 5:1. Vem atrás. Guerra. 2 carta aos Coríntios 5:1. Que ao desfazer da casa terrestre, deste tabernáculo. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nele uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Então aqui ele retrata da casa onde nós vamos morar, mas se eu vou morar em alguma casa eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter um corpo para habitar em algum lugar, correto? A morte é o primeiro efeito externo ou a manifestação visível do pecado e será o último efeito do pecado do qual seremos salvos. Romanos 5:12, primeira carta aos Coríntios, isso, está na sequência. Romanos 5:12, primeira carta aos Coríntios 15:26. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Primeira carta aos Coríntios 15:26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, aqui ele é bem incisivo. É o último inimigo e é a forma. É uma forma bem simples de entender, porque às vezes nós ficamos, claro, né? É algo futuro, algo do além, vamos dizer assim, e de repente foge, claro que foge da nossa compreensão. Mas vamos lá, um fruto cai e ele está, acabou de cair da árvore, ele cai vai para o chão, e o que acontece com aquele fruto? Ele morre. Ele precisa morrer para depois frutificar. É mais ou menos assim. É claro que aqui estamos falando do fruto na questão terrestre, mas para trazer uma alusão, uma comparação ao nosso corpo. E a nossa célula, irmãos, elas estão presentes, mesmo com a quantidade de anos que vamos passando. É claro que nós estamos com as mesmas células de 10 anos atrás, mas há uma renovação sempre de células no nosso corpo, sim ou não? E essa é uma questão física. Agora, quanto à questão do corpo em que vamos habitar, nós vamos estar destrinchando um pouquinho mais. Vamos lá. O Salvador aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Segunda carta a Timóteo 1:10. Vou de ver o que você acha, tá bom? A palavra abolir significa anular ou tornar negativo. A morte fica anulada como sentença condenatória e a vida é oferecida a todos. Entretanto, embora a morte física continue a manifestar-se, ela torna-se uma porta que conduz à vida para aqueles que aceitam a Cristo. Então, eu primeiro tenho que morrer, eu tenho que me despir deste corpo para que eu tenha vida, e vida eterna. Segunda carta a Timóteo 1:10. Agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade, mediante ao Evangelho. Então, antes de Jesus Cristo, não tinha a vida
conforme ele trouxe através da sua morte. Mas a partir de Jesus Cristo, a morte já não tem mais efeito. Ela era um ato de condenação. Morreu, você está condenado, acabou, não tem a herança do pecado de Adão, não tem mais como. Não, Jesus Cristo veio e disse que a morte não é o fim. Para aqueles que estão nele, vão ter a vida, mas a vida é eterna, não a vida neste corpo. Bem, a Bíblia fala de 3 tipos de morte. É a morte física, espiritual e eterna. A morte física, seu significado é dissolução vital do organismo. O que acontece na morte física? A alma e o espírito separam-se do corpo. Mas para melhor entender o que é a alma, a Bíblia nos revela 4 designações a saber. Primeiro, a alma como indivíduo. Eu tenho que pegar os versículos primeiro, né? Quem é que está aí na sequência? Davi e Lauciene. Davi, Romanos 13, 1, 5. Lauciene, Levítico 17, 11. Já passei por demais. Já sabe? Já. Todos os versículos? Já. Você está demais, né? Obrigado. Primeiro, a alma como indivíduo, como cidadão. Romanos 13, 1, 5. 1 e 5, tá? Não é 1 ou 5. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Tá, 1 e 5. A alma como indivíduo, como cidadão, né? A alma traz consciência e o dever de eu cumprir as formalidades debaixo de autoridade. Segundo, a alma no sentido biológico, isto é, o sangue, Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Então aí compreendemos que no tempo da lei, a expiação pelo pecado era através do sangue e do sacrifício de animais. Mas Jesus Cristo veio, aboliu tudo isso, e a partir da morte dele, do sangue vertido, nós passamos a ter vida. Mas ali está se referindo à alma no sentido biológico, sentido do sangue. O sangue é vida. Por isso que nós, irmãos, não nos alimentamos do sangue, porque entendemos que o sangue significa vida. Foi uma ordem do Senhor e não aquele, acho que é chouriço que faz sangue, né? É isso? É chouriço que faz sangue, é isso? Chouriço, irmão, disseram que é muito bom, mas não coma não, viu? Não, coma não. Você está aprendendo hoje, sangue significa vida. Terceiro, como sentimento do homem, Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então, ficai aqui e velai comigo. Se referindo à alma do homem como sentimento. E a gente, né, quando bate aquela tristeza, e é isso que ele está falando ali. Então, se referindo à alma como sentimento do ser humano. Quarto, a alma como parte imortal do homem. Jesus disse: não temeis o que mata o corpo e não mata a alma. Mateus 10, 28. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenha medo de Deus, porque pode destruir o inferno tanto a alma como o corpo. Então compete a Deus dar vida a esta alma. Mateus 10, 28 está retratando desta imortalidade da alma. Quando a Bíblia fala do sono da morte, refere-se ao corpo físico. Morte espiritual é o estado do pecador separado de Deus. É a separação da comunhão com Deus. Efésios 2:1. Existe solução para a morte espiritual? Sim, desde que o pecador aproxime-se de Deus com o coração arrependido. Quem foi ler?
por mim, Efésios 2:1. E vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. Então estávamos mortos e Cristo nos vivificou. Ok? Vivificou para não termos mais a morte espiritual. Física, espiritual. E a morte eterna. Aí é Romanos 6:23, Apocalipse 20:14-15. É a eterna separação da presença de Deus, a impossibilidade de arrependimento e perdão. Portanto, não há solução para esse tipo de morte. É chamada a segunda morte, porque a primeira é física e é identificada como punição do pecado. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Os ímpios, depois de julgados, receberão a punição da rejeição que fizeram à graça de Deus e serão lançados no Geena, que quer dizer lago de fogo, Apocalipse 20:14-15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquela que não foi achado escrito no livro da vida foi lançada no lago de fogo. Então é isso aí. Falamos da morte física, da morte espiritual e da morte eterna. 3 tipos de morte que a Bíblia apresenta. Agora vamos entrar nessa questão justamente da chamada da escatologia. Estado intermediário. As Escrituras afirmam a existência consciente tanto dos justos quanto dos ímpios após a morte e antes da ressurreição. Aqui já é uma doutrina que nós vamos, após acabar essa, vamos dar sequência. Não vamos nos ater aqui à questão da ressurreição. Por enquanto vamos falar do estado intermediário. E não é mais um lugar. Vamos lá. No estado intermediário, a alma não tem corpo, embora esse estado seja de regozijo consciente dos justos e de sofrimento consciente dos ímpios. Queremos dizer que o estado dos mortos compreende, aí vem a resposta dos irmãos, o período entre o falecimento e a ressurreição. Então, assim que partimos desta vida, expiramos o último fôlego de vida, estamos num estado intermediário e não num lugar intermediário, não um lugar separado para aquele que acabou de morrer. É um estado. Esse estado, justamente, ainda não tem corpo, porque ainda não houve a ressurreição. A ressurreição vai trazer um corpo glorificado, mas isso é para lá na frente a gente conversar. Ok? Mas para, de repente, fica uma situação meio confusa, não é? A questão aqui é elucidar para os irmãos que ao partirmos desta vida, não deixaremos de ter consciência. Nós continuaremos tendo consciência. E quem traz essa consciência do que nós vemos ali? A alma. A alma traz essa consciência. Então não estaremos sem consciência, dormindo. Teremos consciência sim, mas não já nesse corpo. Esse corpo físico acabou, vai para o pó. Aí tem uma outra questão que nós vamos entrar depois desse estudo na ressurreição, da questão do corpo glorificado. Amém, irmãos? Ficou meio confuso? Sim ou não? Ficou confuso? Ficou confuso? Justamente, realmente, fica mesmo. Por quê? Porque na nossa mente nós entendemos que precisamos de um corpo para habitar. Sim ou não? Acho que é essa a questão. Nós entendemos que precisamos de um corpo para habitar. Não é isso? Então a alma habita esse corpo carnal. Certo? Acabou esse corpo carnal. Fomos para o pó. A alma continua viva. Mas não tem corpo. Tem consciência. Quem é que dá acesso a Deus? O Espírito. O Espírito que é o transporte desta consciência, desta alma consciente.
mas não é ainda o corpo glorificado. Vamos ficar aguardando em Cristo, com gozo, com felicidade, com alegria, a ressurreição, do que o próprio apóstolo fala. Primeiro, na ressurreição, primeiro os mortos, não é isso? E depois nós que estamos vivos. O que ele está dizendo ali, porque ele esperava a qualquer momento que Jesus voltasse. É como nós estivéssemos falando hoje. Jesus está voltando. E assim que ele voltar, ele primeiro vai ressuscitar os mortos, para trazer o corpo glorificado. E depois nós, que estivermos vivos, seremos ressuscitados com ele. Aí sim vai ter a junção do corpo, que é a consciência. Eu vou estar adiantando o assunto da ressurreição, né? A consciência deste corpo físico, porque nós vamos nos conhecer lá. Aí vamos lá para o Monte da Transfiguração. Quem é que apareceu lá no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Então nós temos aí uma prova de que vamos nos conhecer. Consciência, ok? Amém? Ficou ainda dúvida? Só você que está na sua cabeça. Ficou dúvida, irmão? Sim ou não? É melhor você falar no microfone, que não dá para entender. É porque foi falado anteriormente dormir, né? Estado de estar dormindo, e agora foi intermediário. Então, a questão de dormir refere-se ao corpo físico, morte física, ok? A interpretação correta do dormir é a morte física, a morte do corpo, tá ok? Realmente isso aí acontece, trazem os ensinamentos e outras questões de outras religiões, que não me convém falar quem são elas acreditam que esse dormir é o dormir da alma, né? É até uma... doutrina do sono da alma. Isso, é isso aí, mas é isso aí, eu esqueci o nome que dá, tá aí, depois eu vejo. Mas é a doutrina, o nome é essa aí, doutrina do sono da alma. Eles acreditam, não vou dizer quem é que acredita nisso, que não nos interessa. Interessa o que nós queremos aprender aqui através da palavra e como entendemos como assembleanos quais serão os passos a seguir. Ok? Então, dormir, como você fala aí, que nós falamos lá na frente, se referindo sempre ao corpo físico, morte física. Ok? No último que nós lemos lá em Jeremias, que ele já foi um pouco extensivo, ele falou que aqueles que praticam tais situações, eles terão a morte, aí se prolongou mais, a morte eterna, a morte por um período. Ele já está se referindo já na segunda morte. Ok? Sim, dá um microfone aqui para o pastor Luiz. Vamos chegar lá. Ainda tem bastante coisa aqui. Bem rápido. É porque o assunto da morte já ficou para trás, do corpo físico. Isso. Aí a gente tem essa dificuldade. Nós já avançamos uma etapa, agora já estamos falando da alma, da separação que houve. Isso. Não é isso? Obrigado. De repente foi eu que não soube fazer essa transição, não é? Mas então, vamos refutar aqui o que ele falou. Já ficou para trás a questão da morte, né? Os versículos nós falamos ali, a questão de dormir, adormecer, sono, né? Entendemos por ali que todas essas traduções, essas palavras se referem à morte física. Ponto. Agora estamos indo para o estado intermediário, não lugar intermediário, como alguns acreditam. Ok, irmão? Não, pode falar. Se ficou ainda a dúvida, não pode sair daqui com dúvida. Obrigado, pastor. Fala, né? Ficou com dúvida? O que eu entendi é que, como vem seguindo lá desde Gênesis, é que até em Daniel, onde eu li, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quer dizer, a gente continuamos dormindo. Não, a gente está dormindo. O corpo físico. Sim. Dormir o corpo físico. Isso. Não é? A questão da ressurreição é um outro assunto que nós vamos fazer. Aí a questão daqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, os que estão vivos serão arrebatados. Aí será a transformação do corpo glorioso. Sim. Não é a questão desse estado intermediário. Ok? Não tem ninguém que morreu e que esteja no estado inconsciente. Ou está em alegria com o Senhor ou em tormento. Ok?
Deve ser observado que os justos não receberão sua recompensa final, nem os ímpios seu castigo final. Aí aqui nós já estamos falando de tribunal, que também já é outra doutrina lá para frente, né? O tribunal de Cristo, o trono branco, juízo final, que é a mesma coisa. Aí já são outras doutrinas dentro da escatologia, mas são acontecimentos um após o outro, ok? É o nosso entendimento. Deve ser observado que os justos não receberão sua recompensa final. Aí que eu estou falando de recompensa é o galardão, que você vai receber após todo o fato ter ocorrido. Nem os ímpios o castigo final, que é o juízo final, ok? Irmãos, para quem realmente nunca passou por essa questão, fica um pouco realmente confuso, né? Mas nós vamos tentar chegar lá juntos, caminhando, e vamos dar sequência para chegarmos até o entendimento. Nós já demos aqui estudos escatológicos sobre o milênio, a grande tribulação, falando sobre tudo isso, mas é bom a gente recordar. Enquanto não se realizarem as suas respectivas ressurreições, ok? Então não receberam o castigo final. Estou no estado intermediário, não, eu estou ouvindo aqui. Alguém lá está no estado intermediário, não é? Está consciente, se é justo, está com Cristo, mas ainda não recebeu o corpo glorificado e ainda não recebeu o galardão, ok? Mas e o ímpio? E o ímpio ainda também não recebeu o castigo final. Qual é o castigo final do ímpio? Fala. Nós lemos lá na frente. O lago. Então, compreendeu, graças a Deus. Fala. Pastor, assim, faz de conta, eu morro hoje. Então, minha alma vai estar vendo tudo. Assim, eu vou estar consciente, assim, meu corpo morreu, mas minha alma vai estar consciente. Consciente. Se você estiver em Cristo, vai estar com Ele já. Esse é o perigo, irmãos. Esse é o perigo, irmãos, da gente ficar brincando de evangelho, irmãos. Ficar brincando de crente, um pé na... Como é que é? Um pé na igreja, outro pé no mundo. Um dia está bem, uma semana está bem. Deixa eu falar o que acabar de brincar. Uma semana está bem, outra semana está ruim. Aí morreu, irmãos. Acabou, irmãos. Vai estar o estado ou de sofrimento ou de alegria. A Bíblia não aponta outro caminho, mas vamos falar sobre isso aí. Deixa eu tirar a dúvida dela. Não, é sobre a dúvida dela, porque o senhor respondeu aí, mas ela quer saber o seguinte: vai estar lá no céu, em consciência, vendo as coisas acontecendo aqui na terra, ou vai estar consciente só sentindo a presença de Deus lá com os anjos? Ou vai ter ciência aqui na terra? Não é isso? É isso. Bem, a partir do momento em que você sai desse corpo, os sentimentos desse corpo eles ficam aqui. Então a tua consciência é de alegria com Cristo, da vida que você passou a viver. Aqui, tanto que nós vemos lá na passagem de Lázaro e o rico e o Lázaro, ele fala lá dessa questão. Deixa a gente mais para frente, que aí as dúvidas elas vão caindo conforme nós formos explicando, que aí já está antecipando algumas coisas. Irmãos, tem gente brincando aí, por isso que é bom você estar na escola dominical, estar no culto de ensinamento. Esse estudo aqui, são esse aprendizado que vai te segurar na presença de Deus, porque aí, como, não sei quem falou isso, foi o Benilson, né? Nós temos mais medo de ir para o inferno do que querer ir para o céu. E é a realidade. Não, o inferno não, né, Alex? O inferno ninguém quer ir. Eu quero ir para o céu, mas e aí? Está fazendo por onde? Ambas as classes estão no estado intermediário. Acho que você, de repente, queria saber se intervém de alguma forma, se tem o mesmo sentimento do que está aquilo que está acontecendo, se vai sofrer pelas pessoas que estão vivas, é isso? Não tem comunicação entre os mortos e os vivos. Na passagem de Lázaro deixa muito claro isso. Não tem comunicação entre os mortos e os vivos. Mas entre os mortos, nós vemos que tem comunicação. Mas a passagem de Lázaro, Lázaro fica querendo vir avisar, né?
o que foi para o inferno fica querendo me avisar. Então, essa é justamente essa questão. Não, tem os profetas lá. Aqui, tem igreja que eu para avisar. O Luiz vai lá na casa de um, avisa. Né? Lá no Metanoia, avisa. Olha só, eu quero dizer o seguinte: o rico tinha consciência que os irmãos dele estavam aqui na terra. Então ele pediu para vir aqui avisar os irmãos para os irmãos não irem para lá. Então a consciência do rico era que aqui eles iam sofrer, passar pelo que ele estava passando, entendeu? Entendi. Isso aí. Ambas as classes estão no estado intermediário, aguardando esse evento. Os cristãos falecidos vão estar com o Senhor, mas não recebem ainda o galardão final. Voltando. Posso falar a resposta ali para ela? Pode. Você entendeu? O rico, ele, pela consciência dele de estar num lugar ruim, ele lembrou dos irmãos, não que eles estivessem vendo os irmãos aqui padecendo, mas por ele estar naquele lugar de sofrimento, ele não queria que os irmãos dele fossem para lá. Não porque ele estava vendo os irmãos aqui, entendeu? Mas pelo lugar que ele estava lá de consciência que era ruim, ele não queria que os irmãos fossem para lá. Você entendeu? A resposta, né? Quer dizer, a gente tem consciência do lugar de sofrimento, mas não vamos estar vendo nada aqui. Entendeu? Mas é mais sofrimento ainda, né? Bem, o estado intermediário dos justos descreve-se como estado de descanso, Apocalipse 14, 13, e de espera de repouso, Apocalipse 6, 10 e 11. São 10, é isso? As 10? Vou falar só esse aqui e vamos terminar, que eu tenho uma reunião lá depois. Ok? Quem vai ler Apocalipse 14, 13 e 6, 10 e 11? E ouvi do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Não já está falando pós-morte. Acabei de morrer com uma acabei de morrer. Acabou de morrer o indivíduo. Ele tem consciência, não é? Qual é a outra? 6, 10 e 11, isso. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julgai e julgais o nosso sangue do que habitam sobre a terra? E cada um foi dada a uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Até o 11. Então também o estado de consciência. A alma está viva lá, aguardando. Ok? Ali diz, no estado de descanso, de espera e de repouso. Ok? Vamos terminar aqui, o Apocalipse 20, 14, para a gente depois eu vou dar a reunião. Os ímpios também passam para um estado intermediário, onde aguardam o castigo final, que se realizará depois do juízo do grande trono branco, quando a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, 14. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Bem, na semana que vem nós vamos falar sobre o Hades, as traduções, né, que referindo a mundo dos mortos, Quebere. Acho que é esse mesmo. Hã? Quer falar? Pastor Zé, deu uma dúvida. Quando nós formos arrebatados em Cristo Jesus, lá no céu, nós vamos, eu vou dizer assim, outro filho do marido, vou reconhecê-lo como meu esposo? Reconhecer, mas lá não tem mais casamento não. Não, mas assim, eu quero saber se nós
vamos reconhecer. Aí eu falo lá do Monte da Transfiguração, que Moisés e Elias foram reconhecidos. Então nós vamos ter a consciência de lembrança, vamos lembrar. Isso, só não vamos ter o mesmo sentimento. Então vamos ser assim, como todo mundo irmão, todo mundo... Eu sei que está linda a nossa compreensão, né? Vamos colocar Jesus no corpo glorificado. Ele foi reconhecido. Então, é como nós seremos também reconhecidos. Aí falam, nós vamos voltar a ser criança, vamos ser como ancião. Bem, aí nós já vamos conjecturar, né? Diz dos anciãos que vão ter lá, então vão ter idosos sim. Se todos vão ser criança, aí já não pode falar uma coisa que a Bíblia não diz, ok? Mas consciência do corpo, consciência, conhecimento, identificação, vamos ter, ok? Não vamos ter os mesmos sentimentos de marido e mulher, né? Ali vai ser outra história. Vamos ser únicos para Jesus, todo mundo igual. Isso. Eu sei que foge a nossa compreensão porque não vivemos essa realidade. Nós temos fé, acreditamos, mediante a palavra interpretamos. Mas compreender as coisas lá do céu, irmão, né? Mas nós suspiramos. Tudo que se vê, que se ouve, que se vive aqui. Eu não entendi, fala de novo. Vai ser diferente de tudo que se vê, que se ouve e que se vive aqui nesse mundo. Até pela nossa realidade. Vai ser realidade do corpo transformado. Aí eu estou falando nem aqui no estado intermediário, estou falando já na ressurreição, com o corpo glorificado, para entender porque Jesus Cristo passou por aqui, ressuscitou, teve o corpo glorificado e tal como ele é, nós seremos. Não é isso que a Bíblia fala? Sim. Diferente até dos anjos. Porque o corpo que ele foi glorificado, você vê que ele mostrou as feridas para Tomé. Olha aqui, ó. Né? Então, nós vamos ter consciência e conhecer quem são as pessoas que estão lá. Mas não vamos ter os mesmos sentimentos. É uma vida diferente. Eu sei que é um pouco, de repente, demais para o nosso entendimento, mas essa é a realidade que a Bíblia fala e nós acreditamos e pregamos e queremos ter esta vida, esta realidade para nós, trazer esta realidade para nós, para que até possamos permanecer firmes e constantes. E nesse processo de crescimento da graça e do conhecimento, para chegarmos lá, atingirmos a estatura de varão perfeito. Então aqui é um processo, ok? É um processo. Por isso que nós não conseguimos alcançar, né? Eu vivo uma vida, né? Cada dia uma surpresa diferente. Lá, irmãos, não vai ter mais surpresa. Você vai ter, sim, o gozo, a satisfação de estar na cidade que nós lemos ali em Apocalipse 21, né? E assim, semana que vem vamos falar sobre essa questão do Hades, Quebera, se não me falha a memória, diz respeito à cova, a sepultura, o Hades, o mundo dos mortos, enfim. Como a Bíblia fala, porque no Antigo Testamento ela foi escrita no hebraico e no Novo Testamento no grego. Sheol também se referindo ao mundo dos mortos. Então são atribuições ao pós-morte que nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Amém, irmãos? Se tiverem dúvidas, tragam para a semana que vem ou coloca lá no grupo. Pastor, não entendi isso. De repente eu sei que tem irmãos que estão com vergonha de perguntar, né? Mas coloca lá a sua pergunta, pode colocar no grupo. Pastor, não entendi isso. Então, me chama no privado lá e coloca, tá bom? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Para onde você vai? Antes da ressurreição, para onde você vai? Vai para o estado intermediário? Você vai ficar no estado intermediário. Você vai estar com Cristo. Ok? E isso se for fiel até a morte. Se não for fiel, irmãos, aí tem o sofrimento eterno. Né? O sofrimento é o período que você vai estar aguardando a ressurreição, mas já está em sofrimento.
vejo uma coisa aqui, mas deixa eu falar. Vamos colocar de pé, irmãos?